Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, Jesus. Nós exaltamos a Ti, meu Pai. Nós agradecemos. Ele vem, Ele vem. Tu és bendito, Senhor Jesus. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. No piscar de olhos, mas a igreja. Aleluia. Acontecerá. Tu és bendito, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nós exaltamos a Tua presença. Nós agradecemos. O Senhor está presente nesse lugar. Queremos, Senhor, receber a Tua palavra. Eu oro, Senhor, nesse momento que a semente, Senhor, ela seja liberada. Eu oro, Senhor, por entendimento, meu Pai. Eu oro, Senhor, por ousadia para podermos, Senhor, executar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que possamos, Senhor, encontrar em nossas vidas, Pai, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deixou, tudo aquilo que o Senhor nos fala. Ó Deus, eu oro, Senhor, pelos Teus filhos, Pai, assedentes, Senhor, neste mundo. Ó Deus, precisando de Ti, assedentes, Senhor. Oh, por isso não queremos desprezar a água viva, Senhor, que é liberada do Teu trono. Oh Deus, libere sobre o Seu povo nesta manhã. Assim nós agradecemos e Te louvamos. Amém. Se assenta, meu amado. Olha aí para o seu irmão, diz para ele que é muito bom tê-lo aqui nesta manhã. Aleluia. Agora sentadinhos, nós vamos fazer a leitura do texto dessa manhã, em Lucas, capítulo 13, versículo 22. Convido aos irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Podem também acompanhar aqui na tela. Aleluia. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Todos acharam? Amém. Podemos ler? Não? Então vamos esperar mais um pouquinho. Aleluia. Ajuda o seu irmão aí. E agora, vamos? Amém. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: eu não vos conheço, nem sei de onde vós sois. E vós insistireis: comíamos e bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: eu não vos conheço, tampouco sei onde sois, retirai-vos para longe de mim,
vós todos os que viveis praticar o mal. Senhor Jesus, que o Senhor libere o entendimento dessa palavra, Pai. Ó Deus, abençoe o teu servo, para poder, Senhor, transmitir aquilo que o teu Espírito mostrou, Pai, em meio à oração, em meio, Senhor, ao estudo da tua palavra, que assim possamos, Senhor, usufruir deste pão, desse alimento nessa manhã. Amém. Nós vemos aqui que Jesus, ele começa o seu discurso, e ele fala esta palavra, esforçai-vos. Meu amado, o que significa para você se esforçar? Eu quero fazer um parêntese aqui, lembrando a você que a salvação não é por meio de obras e nem por merecimento. Nada que você possa fazer para garantir a salvação é possível, se não for pelo sangue de Jesus e a aceitação desse sacrifício na sua vida. Aí, voltando para a palavra esforçai-vos, o que significa então essa palavra? Significa, meu amado, que para que você possa seguir pelo caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não vai ser fácil. Por que não será fácil? Porque, em primeiro lugar, você tem um grande inimigo, você mesmo. A sua carne, ela luta e ela grita todos os dias contra tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Você tem também aquele que está ao seu derredor, mas esse que está ao derredor, eu falo para você nessa manhã, não se preocupar muito com ele, meu amado, porque a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele vai. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos resistir de nós mesmos. Podemos dizer essa palavra assim, nós somos irresistíveis. No sentido de que muitas vezes não queremos fazer aquilo que Deus nos ensina. Então, iniciando essa mensagem, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Nós vemos aqui que a palavra nos ensina que há somente dois caminhos. Ou nós estamos caminhando com Jesus, para o caminho que foi aberto, ou nós vamos continuar no curso das nossas vidas. Para que você possa entender um pouquinho o que significa isso, imagine que você estava numa condição de perdição, numa condição, sabe, igual aquelas pessoas que estão perdidas, às vezes numa encosta, em meio a uma mata, não tem saída, só precipício, você não tem habilidades, você não sabe o que fazer para sair daquela situação, mas eis que surge então um helicóptero, ou eis que surge ali um alpinista habilidoso e é lançado para você uma escadinha de corda ou algo parecido para que você possa sair daquela situação. A Bíblia diz que Jesus, ele abriu o caminho para nós. Amém, meu amado? Um caminho por sangue. Ele levou sobre ele toda a culpa para que nós hoje pudéssemos usufruir de todos esses benefícios. E aí a grande pergunta, quem vai adentrar? Para segui-los, eu terei que escolher. Meu amado, a vida é feita de escolhas. Todos os dias você escolhe. Todos os dias você opta. Todos os dias você toma decisões. E a grande questão é, qual é a sua escolha? Nós vemos que em Deuteronômio, capítulo 30, você pode ler esse capítulo. Lá Deus apresentou dois caminhos para aquele povo. Se vocês hoje me escolheres, vocês vão ser abençoados. E não no sentido somente de que Deus ele supre, que Deus ele está conosco, Deus nos guia, mas o mais importante das bênçãos, a bênção do interior, da paz, uma bênção que conduz a melhor de Deus. Ou vocês podem escolher o mal, a morte, o mal, a vida ou o bem. O que você escolhe? Há um erro de concepção nisso. A Bíblia nos ensina que não há um bom sequer na terra, não há um justo sequer. Quando alguém chegou até Jesus e diz, bom mestre, ele diz, por que me chamas de bom? Porque ele não havia ainda concluído a obra, entende, meu amado? O bom é aquele que vai concluir. Por isso que a Bíblia diz que se você estiver em Cristo, você é mais do que vencedor.
você vai se tornar como Cristo, no corpo glorificado. Você vai, como Cristo, também vencer a morte. E você vai também, como Cristo, usufruir da glória eterna. Então, meu amado, não adianta você olhar se você tem ajudado, se você tem feito, se você é uma pessoa de bom caráter, se você é o que as pessoas chamam, eu sou bonzinho, eu sou alguém legal, eu sou o cara do bem, mas há uma codificação. No grande dia, você tem que ter um código na sua mão de acesso. Já tentou entrar num lugar sem um código de acesso? Às vezes você esquece o cartão, né? A pessoa que trabalha em grandes empresas, chega lá, estou sem o cartão. Alguém vai ter que ter o acesso para você entrar. Por mais bom que você seja, você precisa do acesso, e o acesso eterno se chama Jesus Cristo nas nossas vidas. No final, meu amado, ou eu estou com Jesus, ou Ele é a marca que eu carrego, ou Ele é o sangue na verga da minha porta, meu amado. É só isso que vai importar. Há muitas pessoas boas nesse mundo que precisam de Jesus. Amém, meu amado? Por que precisam de Jesus? Porque a Bíblia nos ensina que ninguém pode salvar-se a si mesmo. E Deus, Ele só aceita um sacrifício, que foi do seu Filho, no sangue. E por isso que eu preciso estar com Ele. Outra questão, nós lemos na palavra também, a questão de Elias. Elias chegou diante do povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem é o Deus de vocês? Se é Baal, segue. Mas se é o Deus vivo, siga o Deus vivo. Nós temos que escolher, meu amado, quem realmente nós queremos servir. Nós não podemos querer servir um Deus que satisfaz os nossos prazeres e depois buscamos também um Deus que nos dá a salvação. São incompatíveis. Os caminhos são diferentes. Não tem como você rodar na Fernão Dias e na Dutra ao mesmo tempo. Está entendendo o que eu estou te dizendo? São vias que levam a caminhos diferentes. Isso fisicamente você consegue identificar, mas entenda que há um sentido espiritual para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E para que nós possamos então adentrar pelo caminho, você precisa entrar por uma porta. Quando você chegou até esse local, você entrou por intermédio do que, meu amado? O que tinha da sua frente quando você entrou no salão da igreja? Uma porta. A Bíblia nos ensina algo muito importante. Jesus, ele diz que existe uma porta que ela é larga, uma porta que é fácil. Eu estava meditando nessa palavra, interessante que essa é uma história que é até contada para as criancinhas. Na escola bíblica, né? Vamos falar das duas portas. E são nessas coisas simples que você pode ensinar até para uma criança que há as profundidades do reino de Deus que nós precisamos entender. A porta fácil, ela mostra para o modo de vida que nós queremos ter. Meu amado, é fácil curtir a vida. Se você tiver recursos, então, é mais fácil ainda. Para curtir a vida, mesmo que você não tenha recursos, aparece sempre alguém, opa, vamos fazer alguma coisa. Não é isso? É fácil. Agora, tenta achar um companheiro de oração. É fácil achar um companheiro de oração? A pessoa pode até, para não te ofender, olha, eu até poderia, mas, sabe, hoje não dá. Não vai dar. Porque a porta larga e fácil, ela aponta para as maneiras ou facilidades que a carne tem, que o mundo nos oferece. Você fica fácil um dia inteiro diante de uma televisão. Fácil. Meu amado, mas pega a Bíblia para se alimentar. Como é difícil. Você está entendendo? Então nós precisamos ser prudentes para poder saber escolher até onde eu vou. Ou o que eu preciso nos dias de hoje. Sabe, eu preciso ser coerente na administração das horas do meu dia. Meu amado, eu preciso em algum momento falar com o Senhor. Até porque é Ele que vai te ajudar no seu dia.
E se você quiser um conselho, e se você quiser realmente algo que vai te ajudar bastante, tenha um hábito de orar antes de você fazer qualquer coisa. Experimenta, meu amado. Não precisa ficar muito tempo, até porque a sua semana pode ser corrida. Mas experimenta 15 minutos antes de você sair para trabalhar, você orar ao Senhor e entregar aquele dia diante do Senhor. Depois você observa o dia que você não faz isso. Você vai ser muito mais produtivo, você vai enxergar que Deus ele vai te ajudar, não que Ele não tenha ajudado nos outros dias, mas quando você é realmente intencional em manifestar a intenção, dizendo, Senhor, abençoe o meu dia, esteja comigo, você vai, ainda que tenha problemas e dificuldades, você vai conseguir resolver. Você pode orar da seguinte forma, Senhor, abençoe os meus pensamentos nas tomadas de decisões de hoje. Me ajude, Senhor, para que eu não seja enganado no meu dia. Me dê, Senhor, discernimento. Guarde a minha entrada, guarde, Senhor, também a minha saída, esteja comigo, abençoe os meus pés por onde locais aonde eu vou adentrar, para que nenhum mal se levante. E você tem aí muitas outras opções para estar orando e falando com o Senhor, nós podemos fazer isso. E a Bíblia então volta aqui na mensagem, dizendo que a vontade da carne, ela é muito mais fácil de ser satisfeita, é muito mais prazerosa, e com isso o caminho largo, ele é muito mais vistoso, ele é muito mais agradável de andar por ele. É por isso que Jesus ele diz aqui no versículo 24, esforçai-vos para adentrar por qual porta? Pela porta estreita. Imagine, meu amado, uma porta estreita, né? Você tem que, às vezes, dar uma apertada assim, ó, para dar uma entrada. Significa que você não vai entrar com qualquer coisa que você carrega. E no sentido espiritual, aqui está dizendo que você precisa abrir mão, você precisa lançar, se arrepender dos pecados, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, para que você possa trilhar por esse caminho. Por isso que Jesus ele é diferente da religião. A religião, e aí quando nós entramos nesse assunto, nós apontamos para um Deus, e o Deus pode ser qualquer um. Quando fala de religião, fala de fé, mas é a falsa fé. É uma fé momentânea, mas não é a fé verdadeira que te leva para a eternidade. Quando fala de religião, se fala de regras. E aí, aparentemente, a pessoa pode estar até cumprindo regras de como estar presente num culto, como fazer algumas coisas, mas a Bíblia fala que Deus ele olha para o nosso coração, Ele vê se realmente você está sentindo prazer no que você está fazendo. Deus ele olha as suas motivações. Deus ele vê as suas intenções, Ele fica observando, quando eu o abençoar, quando eu der aquilo que Ele está querendo, Ele continuará no mesmo propósito. Ele sabe, e mesmo assim, Ele muitas vezes abençoa. É um Deus generoso, não é, meu amado? Com certeza, mas isso é algo do caráter de Deus. Entenda isso, meu amado, a generosidade faz parte do caráter de Deus. Você pode usufruir da generosidade de Deus a sua vida inteira, mas não usufruir da salvação e do benefício da cruz. Ele é generoso. Ele dá para o ímpio, Ele dá para o Filho de Deus. Você não abençoa pessoas que você não conhece, às vezes na rua? Deus, Ele faz, meu amado, Ele cura. Ele por misericórdia, a Bíblia diz que Jesus teve misericórdia, estava passando por um caminho, e Ele curou. Quantos milagres pessoas alcançam? Mas eu te pergunto, porque alcançaram o milagre, tem garantia da salvação? Não, meu amado, isso é outra coisa. Isso tem a ver com aquele que voltou, o leproso, para agradecer. Aquele entendeu quem era Jesus e o que ele precisava fazer. Por isso nós precisamos escolher, entre esses dois caminhos, escolher por esta porta estreita.
uma porta difícil, uma porta que muitas vezes ela é complicada, uma porta que requer que você vai ter que se abster de algumas coisas, por amor a Ele, porque tem coisas que não são compatíveis ao andar no caminho do Senhor, e você vai precisar fazer isso. Por isso que em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, guarda isso, meu amado, ninguém, não tem papa, ninguém vai ao Pai, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Isso já começa a apontar quem você precisa carregar nessa caminhada. Se tem algo que você não pode esquecer nessa caminhada, é Jesus Cristo, meu amado. Ande com Jesus e vai dar certo. E aí nós vemos aqui que esses caminhos, o caminho largo, a porta larga, que aponta para o conforto. Sabe que às vezes você está num lugar apertado, não é desconfortável? Um lugar pequenininho, apertado, é desconfortável. Às vezes um lugar mais amplo, um lugar mais aconchegante, assim a palavra descreve que é o mundo. Interessante que a palavra de Deus nos diz o seguinte: se você quiser ser amigo do mundo, você está querendo ser inimigo de Deus, ou inimizade com o Senhor. Mas se você quiser ser amigo de Deus, você vai encontrar o mundo como seu inimigo. Você entende por que está acontecendo tantas coisas nesses dias de hoje? Você entende o porquê da polarização? É espiritual isso, meu amado. E nós estamos caminhando para isso. E você está preparado para sofrer por causa de Cristo? Porque tem pessoas que, se alguém se levantar por causa de Jesus, é melhor sair. Eu vou procurar outra coisa. Porque você ainda não entendeu o propósito de Cristo, meu amado. Você não entendeu o que é estar sem Jesus. O caminho estreito, ele não oferece muito espaço para que o pecador ele possa adentrar com toda a sua iniquidade. Ele vai ter que deixar, ele vai ter que largar. Há muito tempo atrás, não existia redes sociais, e às vezes vinha algumas fotinhos que você via em encartes, né? Ou livros, e uma vez tinha várias pessoas carregando a cruz, aludindo para a passagem, diz: aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me, que está falando sobre tudo aquilo que você vai ter que suportar por causa de Cristo, todas as coisas que você vai ter que se abster por causa de Cristo e lutar contra a sua carne. E aí naquela caminhada, naquela fotinho, tinha várias pessoas carregando a sua cruz. Aí você ia folheando, ia passando uma folha, outra. Só que num determinado momento, a Bíblia ensina isso na parábola do semeador, que haverá adversidades pelo caminho. Amém, meu amado? Como o corredor que corre uma maratona, na saída é todo alegre, você pode ver que está todo mundo festejando, mas no meio, já um pouco além da caminhada, começa o cansaço físico a apresentar, começa a adversidade querer tomar. É nesse momento que nós precisamos ainda mais buscar ao Senhor. E nesse encarte, aparece então, algumas das pessoas tiveram uma ideia: eu vou cortar um pedacinho dessa cruz, significando o alivio do peso, facilidade. Estava dizendo ali: eu não vou levar tanto em consideração a esse ensino de Jesus, vou abrir mão disso, é um peso a mais para mim carregar. E aí, depois que você abre uma concessão dessa na sua vida, você vai achar: puxa, para que eu vou sofrer? Para que eu vou ficar carregando tantas coisas? Para que tanto peso? Aí você vai abrindo mais concessões, você vai serrando um pouquinho mais da cruz, até que ela fica um toquinho assim, aí você vai contente, né? Só que lá na frente, nesse encarte, havia um precipício, e aqueles que tinham a cruz inteira, colocavam sobre e conseguiam atravessar. Meu amado, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e segue. Cada pessoa tem uma diferente. Não adianta você olhar para quê?
Sabe, a Bíblia nos ensina que quanto mais responsabilidade você tem, Deus requer mais de você. Não adianta você dizer, poxa, mas para aquele parece que é diferente. Não, meu amado, para aquele Deus quer outras coisas. Para você, Deus quer, de repente, requer coisas que você vai olhar, poxa, mas isso não é um pecado. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que me abster? Porque aí já entra no âmbito da consagração, do apresentar mais para o Senhor, para que Ele possa ter mais acesso na sua vida e para que Ele possa te usar. Isso é algo tremendo, meu amado. Quando você decide entregar diante do Senhor, além daquilo que muitas vezes Ele pede, é onde você vai crescendo em Deus. E você vai notar que na sua vida, para que você vença algumas batalhas, para que algumas portas sejam abertas, você vai precisar de mais consagração, de um pouco mais, de um pouco mais. E aí você não vai poder olhar para o seu irmão, porque é você e o Senhor, somente vocês dois, meu amado. E aí eu quero entrar nesse ponto. O Evangelho, ele é renúncia. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele, o Evangelho é renúncia. Vamos entrar então nesse ponto. E aí eu começo dizendo, para que Cristo veio? Boa pergunta. Para que Jesus veio? E eu quero te responder, mas antes, vamos pensar em algo. Será que Jesus, ele veio para que eu seja somente próspero nessa terra? Será que Jesus, ele veio exclusivamente para me dar uma vida excelente nesta terra? Imagine um Deus que abriu mão da sua glória, veio para te dar algo tão pequeno. Amado, para isso ele não precisava ter vindo, porque ele já disse que o homem ele vai conquistar nesta terra. Ele diz, multiplicar, encher a terra, esteja sujeitando as coisas daqui. O homem tem feito isso. Não foi para isso. A Bíblia nos ensina que algo aconteceu, o pecado, ele entrou. O pecado, ele entrou por uma porta, e ele espalhou como uma doença, como uma grande epidemia, alastrando por todo esse mundo. E aí sim, Deus ele viu que não havia mais esperança para o ser humano, e ele envia então Jesus para salvar a sua vida. Ele veio para te salvar, meu amor. Eu te faço uma outra pergunta, salvar do quê, pastor? E aí eu preciso entrar em algo que tem gente que não gosta de ouvir. Te salvar da condenação eterna. Sabe, essas questões tem pessoas que não gostam de ouvir, mas elas são necessárias, meu amado. Porque senão você fica com a mente, você precisa refletir, Jesus veio para me salvar da condenação eterna. O que quer dizer? Se eu não aceitar Jesus, se Ele não estiver na minha vida, se eu não andar com Ele, eu vou ter o destino daqueles que não tiveram Jesus nas suas vidas. E qual escolha você vai fazer? Eu estou falando da tua vida, eu estou falando da tua alma. Meu amado, hoje pela manhã, tinha alguns irmãos aqui na porta, eles viram pessoa desesperada, um desespero de alma. E aí nós conversamos com essa pessoa, oramos por ela, oferecemos Jesus, ele aceitou, ele diz, eu saio muito mais leve. Sabe, tem pessoas que entendem a simplicidade da vida, a dureza da vida, e entendem que nesta terra não tem nada para se oferecer, mas conseguem enxergar em Cristo Jesus a única esperança e saída para a sua vida. E essa pessoa veio de Santo Amaro, sem condução, pedindo carona. Eu falei para essa pessoa o seguinte, só pode ter sido o Espírito Santo que te trouxe aqui. O que você veio fazer aqui? Me ofereceram uma cesta básica, eu vim aqui, mas não tinha cesta. Mas aqui tem. Aqui tem, mas eu não quero só oferecer isso para você. Eu quero oferecer Jesus Cristo. Eu quero oferecer Jesus Cristo para a tua vida. E Ele aceitou, meu amado.
E ele saiu completamente diferente da maneira que entrou. E é isso que nós estamos falando. Nós precisamos receber Jesus como o Senhor e suficiente das nossas vidas. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso, meu amado, que Jesus, ele abriu mão da sua glória, porque ele nos viu nessa condição. Você estava nessa condição, eu estava nessa condição. E ele sofreu tudo, sobre ele todas as dores, sobre ele todas as enfermidades, sobre ele todo o escárnio, sobre ele todos os açoites. E a Bíblia escreve para nós da seguinte forma: e o castigo que nos trouxe a paz. Meu amado, se nesta terra alguém fizesse algo de relevância para você, você rejeitaria um pedido dessa pessoa? Se alguém te encontrasse na lama, na sarjeta, te tirasse dali, te desse estudo, te desse uma família, te desse uma nova esperança, te desse uma herança. Essa pessoa fala, só quero de você uma coisa, que você aprenda comigo e faça aquilo que eu faço. O que você faria? Você, opa, é agora. E por que nós não fazemos isso para Jesus? Eu te falo por quê. Porque você ainda não entendeu a dimensão do que Jesus fez por você. Você ainda não entendeu o tamanho da desgraça que você estava inserido. E você não entendeu o tamanho da graça que veio sobre a sua vida. Por isso eu oro para que você caia em si. Eu oro para que você tenha os olhos abertos, meu amado, porque o filho pródigo, ele teve os olhos abertos quando ele estava contemplando uma bolota de porco e ele se lembrou do pai. E a condição dele, eu vou voltar, nem que seja somente como um simples empregado. E ele recebeu novamente herança, um anel no dedo, e ele recebeu o abraço do pai. Meu amado, enquanto as portas, estamos falando de portas nesta manhã, enquanto as portas estiverem abertas da graça, há esperança. Se você desistiu, eu não sei, mas uma coisa é certa, não podemos desistir. Tem que ir até o fim. Até o último fôlego de vida, ore. Até o último fôlego de vida, interceda. Até o último fôlego de vida, não olhe com os seus olhos, olhe com os olhos de Jesus, porque em meio à podridão que nós vivíamos, o Senhor nos viu glorificados, o Senhor nos viu redimidos. Se você tiver os olhos de Jesus, meu amado, você vai saber o que fazer. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Senhor, unge-me os meus olhos. Nós vamos falar além do profeta. O profeta falou que ele tinha os lábios impuros. E aí o anjo veio com brasas do altar, tocou o quê? Hoje nós podemos ter essa oportunidade. Senhor, joga a brasa no corpo inteiro. Aproveita, meu irmão. Não é só lábios, não. É o coração, é a cabeça, é o corpo, é os ouvidos, é tudo. É a língua. Passa a brasa aí, Senhor, do altar e queima. Me abençoe e me toque de um jeito que eu só consiga sair da minha boca palavras que abençoam. Você lembra do profeta? Amaldiçoa o povo, mas eu não consigo. Eu vou te pagar para você amaldiçoar o povo. Na hora que ele começava, ou ia tentar, ele começava a abençoar o povo. Que nós tenhamos essa boca, meu amado. A boca para abençoar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Foi para isso que o Senhor Jesus, ele veio. Jesus morreu em nosso lugar, ele perdoou os nossos pecados. E quando nós decidimos seguir ele, nós o reconhecemos, ou nós o trazemos como Senhor das nossas vidas. E aí começa o nosso problema. As pessoas, quem que quer ter um Senhor da sua vida? Não, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Então você não está de acordo com o que Jesus propôs. Mas, meu amado, esse Senhor, ele é tão excelente que você não consegue
enxergar o jugo desse senhorio, porque ele diz que o meu fardo é leve. Experimenta, entra comigo. Ele diz, vem comigo nesse jugo, você vai entender que o meu fardo é leve, porque para onde eu estou te conduzindo, meu amado, não tem nenhum lugar que possa te conduzir. Agora, existem muitas facilidades, que lá na frente tem um guilhão e tem uma morte eterna te esperando. Por isso, entre, meu amado, nesse jugo leve de Jesus, e você vai encontrar a vida eterna e a salvação. E aí nós temos aqui uma tarefa não muito fácil. Nós vemos aqui que nós temos agora esse Jesus que passou a ser o Senhor da nossa vida, e também nós nos deparamos com a fé, porque nós precisamos crer. A Bíblia diz que agora o justo ele viverá pela a fé, é a certeza das coisas que... Diga aí, olha para o seu irmão e diz, você está vendo algumas coisas aí na tua vida? O que ele te respondeu? Pode ser que ele fale, olha, tem coisas que eu não vi não. Aí você responde para ele, fala para ele, então o justo vai viver pela fé. E ai de você, se você retroceder. Ah, mas está difícil. Não retroceda. Meu amado, é melhor você ter um Deus que tem prazer em você, do que você ter um Deus que não tem prazer porque você retrocedeu. Não retroceda, continua. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, sempre presente no tempo da angústia. Ainda que a minha cama esteja no mais profundo abismo, Ele diz, eu estou com você. Ainda que você esteja junto na fornalha ardente, você vai encontrar o quarto homem ali com você. Ainda que você esteja em meio aos leões, a boca será fechada, Deus está com você, meu amado. Ele disse o seguinte, eu muitas vezes não vou te isentar, mas eu vou estar com você. Eu vou estar, aleluia, eu vou estar. O mundo aponta para muitas coisas, mas Deus está conosco, meu amado. Deus está conosco e continuará. Oh, aleluia. Será que realmente nós estamos crendo nessa promessa da vida eterna? Meu amado, se você parar de crer na promessa da vida eterna, você vai começar a querer só as promessas para essa vida. Só que entenda, meu amado, que a maioria das promessas já se cumpriram na cruz de Cristo. E as outras promessas se cumprirão quando o perfeito vier e o imperfeito receber o corpo glorificado. Por isso que você não podemos esperar nada para essa vida. Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor, ela é presente. Todos os dias nós temos visto a mão do Senhor fazendo, nos ajudando, estando conosco em cada momento, em cada fôlego, em cada segundo, em cada minuto do seu dia. Se você parar para observar, Deus está ali com a sua mão, tocando em cada dia, em cada momento. Esse é o Senhor. Então, meu amado, enquanto você busca, muitas vezes, um Deus para abençoar simplesmente essa vida terrena, qual é a ideia de Deus? Por isso que a Bíblia fala que os meus pensamentos não são, os meus caminhos não são, eu tenho pensamentos muito mais elevados. Por isso que Deus deixou o Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando muitas vezes quando nós estamos orando, pedindo por algumas coisas, e o Espírito Santo está lá falando diante do Senhor coisas completamente diferentes. Porque a intenção principal de Deus é que você venha morrer, meu amado. Sabia disso? Morrer para a velha vida e ressuscitar para uma nova vida. Aí eu fico pensando, você lá, Senhor, abre essa porta, Senhor, me levanta, Senhor, coloca essas coisas na minha mão, e o Espírito Santo, Senhor, quebra o coração duro, Senhor, tira esses dardos inflamados da mente dessa pessoa. É assim, meu amado. E eu queria ler uma passagem com vocês, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, para que nós venhamos entender, porque de repente você pode dizer, mas não sei não, esse pastor aí, acho que não está falando coisa com coisa. Por isso que eu mostro o versículo. E aí uma vez,
interessante que eu tinha o costume de apenas citar aonde estava. Depois você lê 2 Coríntios 5,15 e tal, e Deus falou para mim, não, é para você ler o versículo. Então vamos ler. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual foi o motivo que Jesus, primeira coisa, a Bíblia diz que ele morreu para quê? Para todos aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos. Meu amado, Deus, ele precisa derrubar o eu. Deus, ele confronta o orgulho. Por isso esse negócio de autoajuda, meu amado, o ser humano não pode ajudar-se a si mesmo, porque foi estabelecido que há um Deus que é por todos. Há um Senhor sobre a tua vida. Por isso que o salmista diz que ele é o socorro sempre presente. Olho para o céu e o que você encontra? Eu encontro. Para onde você tem que olhar? Por isso, entende por que Deus disse para Abraão, sai o quê? Da tua tenda. Porque aí você não está conseguindo enxergar o céu. Eu quero que você olhe para o céu. Porque quando você começar a olhar para o céu, é como um remédio para a tua cabeça, meu amado. É como algo que vai trazer alívio. Por isso que a Bíblia diz, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. A palavra de Deus, ela conhece o ser humano. E eu quero então agora ir para Romanos 6,6. E aqui nós vamos nos atentar para alguns pontos importantes, para entendermos a mensagem desta manhã. Romanos capítulo 6, versículo 6. Olha o porquê que o Senhor quer que nós venhamos morrer. Pois temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão, ela foi crucificada com ele, a fim de que como o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. A Bíblia está dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo, não mais para servir o pecado. Essa é a sua luta, meu amado. Quem é o seu Senhor? Jesus. É Ele que eu vou servir agora. Amém? É Ele. É por Ele que eu luto. É por Ele que eu levanto. É por Ele que eu vivo. Aí você fala, pastor, mas e a minha vida secular? Não existe vida secular, meu amado. Sabe o seu trabalho? Você está ali com um propósito. Você é um instrumento de Deus naquele lugar. Se você quiser, assista a mensagem de ontem. Deus disse que Ele quer levantar pessoas como Daniel, que colocaram no seu coração, eu não vou me contaminar com os manjares do rei, e eu vou me posicionar como um libertador daqueles que estão na Babilônia. Lá no seu serviço, você pode se tornar um libertador daqueles que estão cativos. Aí você vai estar utilizando o trabalho que Deus te deu para a manifestação do reino de Deus. Você já pensou um professor cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o que ele está fazendo nos corações de crianças? Que por ele passa, pelas suas mãos, pela sua boca, pela sua sabedoria, quando eles intencionalmente se aproveitam da situação para introduzir Jesus naqueles corações. Pode ser que você não saiba o resultado, porque o reino de Deus você não vai entender muitas coisas, nem quando vai acontecer. Mas eu creio que quando você estiver na eternidade, alguns vão te cutucar. Você lembra aquela aula que você falou isso, aquilo? Ó, fez efeito, eu estou aqui. Muito obrigado. Você vai encontrar muitas pessoas agradecendo. Sabe, você pode influenciar pessoas. Você pode ser aquele que vai não somente ajudar profissionalmente, mas apontar o caminho de Jesus. E se você unir as duas coisas, você vai encontrar algo. Presta atenção, meu amado, a felicidade maior desse mundo.
Porque às vezes tem pessoas que têm sucesso, têm até riqueza, mas diz falta algo. O que falta? Falta você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você pode cumprir, meu amado, o propósito, algo que Deus estabeleceu para você. E se você cumprir o propósito de Deus, pode ser que aos seus olhos ele seja pequeno, comparado àquele outro mais adiante. Mas se você cumprir o propósito de Deus, você fez aquilo que Deus queria. E isso é o mais importante. E aí no versículo 11, eu quero pontear algumas palavras para que você guarde, meu amado, para que você reflita. No versículo 11 diz o seguinte: assim, desta mesma maneira, a primeira palavra, considerai-vos mortos. Considerai-vos o quê? Para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Meu amado, se eu estou considerado morto, já viu aquelas pessoas que estão enraivecidas? A partir de hoje eu morri para você. Morri. Você já bloqueia no WhatsApp, né? Já tira da lista dos amigos lá, a pessoa, você não acha mais aquela pessoa, se tocar a campainha você não atende, você se torna uma pessoa incomunicável. Morri. A Bíblia está dizendo que para o pecado você tem que ser incomunicável. Ele não pode te achar. Vai ser fácil? Não vai, mas o Senhor está contigo, meu amado. Aleluia. Versículo 12, a segunda palavra. Portanto, não permitais, guarda essa palavra, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal. Porque olha o que a Bíblia fala, que ele tenta forçar você a obedecer às suas vontades. Qual é o teu Senhor? Você entende por que a Bíblia diz qual é o teu Senhor? O que te faz? Você está obedecendo qual vontade? Se é da carne, a carne se tornou o Senhor. Como que eu combato isso, pastor? A Bíblia nos ensina, se você jejuar, você vai enfraquecer a carne. Jejuar significa não fazer a vontade da carne. É por isso que, numa maneira simples de você entender, você se abstém de um alimento, porque o alimento tem a ver com a necessidade da carne diária. Mas você pode tirar outras coisas. Você pode tirar a rede social. Mas, algo muito importante, quando você jejuar, é para estar em comunhão com o Senhor. Se você tirar, é para estar em comunhão. Por isso, faça num horário que você possa orar, meditar na palavra. Senão, não tem validade. Não vai ter resultado. Você vai só passar fome, vai fazer um regime ou intermitente, ou você vai simplesmente deixar de fazer algo. Mas você precisa, se fizer o jejum, que seja para estar na comunhão com o Senhor. Aí vamos para o versículo 13. Tampouco entregais. Olha que interessante essa palavra. O que, pastor, que não é para mim entregar os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade? Instrumentos de iniquidade. O que é iniquidade? É quando o pecado já faz parte de um hábito de vida. Não entregais o vosso corpo como membros de iniquidade. Antes, a outra palavra, consagrai-vos a Deus. Você sabe o que é consagrar? Consagrar é entregar. Você já entregou tudo que você é ao Senhor como uma oferta? Está na hora de você pensar sobre isso. Antes, consagrai-vos a Deus com quem fostes levantados da morte para a vida. E a outra palavra, e ofereçais os vossos membros do vosso corpo a Ele, como instrumentos de justiça. E aí vem uma frase interessante, que você ouve por aí. Meu corpo, as minhas regras. Já ouviu isso? E o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o fundamento disso? Meu amado, tudo que parece inocente, que às vezes é polêmico, tem a única intenção, se levantar contra Deus e tudo que chama Deus ou objeto de adoração. Porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, e aí nós vamos terminar a mensagem de hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Portanto, aqui, fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete.
Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí ele explica algumas coisas, no versículo 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Olha aí para o teu corpo. Olhou? Não se espante, não, tá? Calma. A Bíblia está dizendo que esse corpo não pertence mais a você. Jesus resgatou, comprou. Por quê, pastor? Isso é tão importante que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, que no final, a morte vai ter que devolver os seus mortos. Ah, pastor, e os que foram cremados? Isso é coisa de Deus, tá? Mas a Bíblia diz que eles serão devolvidos, porque eles precisam agora serem glorificados. Esse corpo aí vai ser glorificado, meu amado. Vai ser glorificado. É claro que não vai ser essa aparência ruim aqui. É muito mais melhorado. Né? Como Jesus que estava lá andando com o corpo glorificado, a pessoa, mas quem que é esse? E aí foram ouvindo ele. Isso significa que um pouco da sua personalidade vai se manter. Você é alguém único. Olha que interessante, meu amado. Você é brincalhão? Você é um pouco mais sério? Tirando a parte do pecado, essa essência que Deus escreveu, colocou, ela vai também estar ali perdurando para a eternidade, só vai ser aperfeiçoado. Isso é algo tremendo. A Bíblia diz que o nosso corpo não pertence a nós, porque no versículo 20 ele explica, porque fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Eu não glorifico a Deus somente com as minhas palavras, eu glorifico a Deus com todo o meu corpo. O modo como eu me apresento, o modo como eu me visto, o modo como eu estou diante das pessoas, eu estou glorificando ao Senhor. E que você entenda isso, meu amado. E que você entenda isso para que Deus, Ele venha usar o seu corpo, a tua mente, tudo que você tem como um instrumento para a glória dEle e de testemunho vivo para alcançar as vidas. Na escola, na faculdade, em todos os lugares, você está ali com um propósito e uma missão. Eu sou um libertador. Há libertadores aqui nesta manhã? Aleluia, você é esse libertador. E aí surge uma dúvida. As pessoas falam, se somos livres em Cristo, como João 8,36, como Deus quer que façamos a vontade dEle? Não parece algo, algo estranho? Se eu sou livre, Deus está dizendo que eu tenho que ser que Ele é meu Senhor, que eu tenho que fazer a vontade dEle. Como que eu entendo isso? É aí que nós enxergamos a bondade e o amor de Deus. Porque o livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Esse Senhor é de outro mundo. Amém, meu amado? Esse é o nosso Senhor. Por isso, esforçai-vos, meu amado. É o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã. Vale a pena se esforçar um pouco. A Bíblia fala que os cansados iam ficando para trás. Ah, estou cansado. Esse negócio de ficar orando, hein? Cansado. Tome cuidado com isso, meu amado. Renova o ânimo. Jesus disse: o que tem de bom é para você ter. Porque da parte dele, meu amado, ele já deixou tudo pronto. É você que tem que se alegrar. É você que tem que observar a insatisfação no teu coração. Renova as forças do Senhor. Não pode haver insatisfação. Pode haver alguma dificuldade em algumas coisas. Nem tudo vai acontecer na hora que você quer. Você vai ter que trabalhar em algumas coisas. Mas isso pode gerar insatisfação. Murmura. Não, meu amado, isso não pode ter na sua vida. Por isso nós precisamos continuar a nossa escolha
ela é muito importante. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque Jesus, ele finalizou essa mensagem dizendo o seguinte, no texto de hoje, no versículo 25, quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando, Senhor, abre-nos a porta. Meu amado, infelizmente vai ter um momento que a ficha ou as pessoas vão cair em si. Vai ter esse momento. Só que a Bíblia diz que de repente não vai dar mais tempo. Vai ser tarde demais. É como você enxerga uma curva, mas você já está a 200 por hora. Não dá para desacelerar mais. Entende? A Bíblia fala que vai chegar um momento, e Jesus usou essa terminologia, o proprietário da casa, ele vai fechar a porta. E muitos vão querer correr, mas essa porta estará fechada. E aí vão dizer o seguinte, no versículo 26, comíamos e bebíamos. Comíamos e bebíamos, aqui ó. Nós comíamos e bebíamos. Nós sempre estivemos diante da sua mesa. Meu amado, avalie. Isso daqui para você é um ritual que você faz porque é o primeiro domingo, no caso dessa igreja, ou em outras é o segundo ou terceiro. É um ritual para você isso aqui? Porque se for um ritual, você pode estar nesse grupo, que vai deixar um momento, vão dizer, nós comíamos. Nós estávamos sentados na sua mesa. E olha o que o texto diz aqui. Nós ouvíamos quando você pregava nas ruas. Preste muita atenção, meu amado. Nós precisamos, além de participar, além de ouvir, precisamos fazer com que essas coisas desçam até o nosso coração, com entendimento. Porque ele vai dizer o seguinte, no entanto, ele vos afirmará, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Meu amado, quando você ora, quando você reserva um tempo para estar com o Senhor, quando você medita na palavra, quando você clama, Senhor, tem misericórdia de mim, ou ser propício a mim, pecador, você está fazendo barulho nas regiões celestiais. E quando aquele que faz barulho nas regiões celestiais é ouvido pelo Senhor, porque ele já abriu o caminho, o véu se rasgou de cima a baixo. Antes o povo não podia entrar, agora o povo pode. Quem quer entrar? Antes eles não podiam, agora pode. A responsabilidade aumentou, meu amado. Você tem que ir. Não dá para falar, ora por mim, intercede por mim, isso, aqui, aquilo, e você está distante. Porque vai chegar o momento que Jesus ele vai voltar, que Jesus vai fazer, que Jesus vai cumprir aquilo que falta. E nós precisamos estar trilhando por esse caminho. E o final desse caminho é bênção. O final desse caminho é algo que vai ser algo tremendo para a tua vida. Amém, meu amado? Por isso, a Bíblia nos ensina que antes de participar, examine o homem a si mesmo. Eu queria dar um tempinho para vocês. Se você quiser se reconciliar com o Senhor, esse é o momento. Antes de ter culto nesta igreja, alguém já aceitou Jesus. E aí, você vai sair da mesma maneira que você entrou, ou você pode usufruir daquilo que Jesus já fez? É você que escolhe, meu amado. Eu só posso interceder por você. Eu não posso escolher por você. Por isso, meu amado, alguns instantes para que você ore ao Senhor. Se você está com algum pesar no seu coração, se você precisa liberar uma pessoa, libera. Entrega ao Senhor a justiça para Ele, mas clame sempre por misericórdia. Misericórdia por você, misericórdia por esta pessoa. Ore pela misericórdia, pela pessoa que te ofendeu. Nunca ore pela justiça. Ele fez,
que o Senhor pese a mão, que o Senhor fale, não, que o Senhor tenha misericórdia dele, meu amado. Assim como Ele teve misericórdia de você. Oh, meu Pai, eu peço, Senhor, que ouça, Senhor, essas orações, que estão, Senhor, diante de Ti. Oh Deus, que possamos ter essa ousadia, Pai, de escolher pelo caminho, o caminho que o Senhor abriu, a preço de sangue, um caminho que o Senhor, Ele liberou, um caminho que o Senhor já preparou para nós, que ao Senhor participarmos, Senhor, desses elementos, realmente, Senhor, temos o entendimento de quem o Senhor é. É por isso que agora é o momento de nós abrirmos o nosso coração, pedimos ajuda, pedimos, Senhor, que perdoe os pecados. Oh Deus, estamos diante, Senhor, da Tua mesa e nesta mesa há cura, há restauração. Os Teus filhos presentes nesta manhã. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero só compartilhar algo, meu amado, um pouquinho antes de estarmos vindo para a igreja. Deus me fez lembrar de algo. Na mesa com Jesus havia um discípulo chamado Judas. E Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas. E Deus disse algo ao meu coração, que essa condição era uma condição que todos nós estávamos. Só que Judas estava na mesa com Jesus. Ele poderia ter resolvido ali. O fato de que algo profético tinha sido dito, que alguém entregaria o mestre, ele poderia ter cumprido ali essa profecia, mas salvado a sua vida. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, ele teria ouvido Jesus dizer lá da cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso poderia ter mudado a sua vida. Não posso dizer o que aconteceu realmente com ele, apesar de ter tirado a sua própria vida. A Bíblia diz que aquele que tira a sua própria vida, ele acaba entrando pelo caminho largo, da facilidade de resolver as coisas, mas o Senhor, Ele quer fazer diferente, meu amado. Naquele momento, se Judas tivesse permitido olhar aos olhos de Jesus, ele não teria feito aqui. E muitas vezes nós estamos diante da mesa do Senhor, e às vezes tem coisas que até o Espírito Santo nos toca, nos mostra, mas depois quando a gente sai pela porta, nós esquecemos. Que você não venha se esquecer, anote. Sabe, o processo ele não é instantâneo. Não é porque agora você orou e falou aqui que já tudo resolveu. Não, você vai ter que se deparar com as situações. Sabe, aquele que te ofendeu, ele vai estar lá no mesmo lugar. Você vai ter que lidar ainda com os pensamentos, mas a questão é que você entregou agora para o Senhor. E que você permita que Ele faça no teu coração. E quando essas coisas surgirem novamente, a Bíblia diz que você tem que resistir. Não ceder. Não ir para onde tudo isso está querendo conduzir você, mas resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resista. O Senhor te deu o Espírito Santo, Consolador e o Ajudador. Busque a Deus diariamente, para que essa força do Espírito seja mais viva em você. Porque se você alimenta mais a carne, é a carne que vai estar mais forte. Começa a alimentar o Espírito. Uma pessoa doente, ela não fica sã no final do dia, a não ser que seja por um milagre. E tem coisas que Deus vai respeitar um processo, meu amado. Porque Ele está te moldando, te forjando, Ele está te preparando. A tua casa precisa que você esteja firme. A tua casa necessita que alguém ali esteja com os pensamentos alinhados. Por isso que em João diz: não turbe o vosso coração, ou não se permita ser abalado. É algo que é com você isso. É que você escolhe se turbar. É você que escolhe permitir que aquilo te aflija. Ou você
e recorra ao Senhor para que Ele remova isso. E Ele faz, meu amado. Ele libera alegria, Ele libera a paz, Ele libera a sabedoria. Aquele que pensa que não tem, peça ao Senhor. Tem pedido sabedoria para o Senhor? Para andar nesses dias? Para lidar com as pessoas desse tempo? Você precisa, meu amado, de sabedoria para que você possa cumprir o propósito do Senhor. Você não pode fazer como os seres humanos fazem nesse tempo. Você é diferenciado, você precisa fazer o que Jesus faria. Jesus disse para aquela mulher: cadê o som? Onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno, mas Ele diz: vai, não peques mais. É esse mesmo Jesus que está aqui.